ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações. Recebe ela com alegria, aplaudindo Jesus. Estende as mãos para cá. Ela falou, ora por mim, olha que coisa linda. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado. Que não sejam as minhas mãos, Pai, mas sejam as tuas agora. Toma a tua filha, Senhor, na medida que o Senhor tem e na porção que o Senhor tem para a tua igreja, para a tua noiva. Saca ela da tua aljava, atinge o teu alvo. Usa com autoridade, com unção e com graça. Abre a porta da palavra sobre a sua mente. Toma os seus lábios como espada polida, afiada e aguda, para a tua glória e para o teu louvor. Que o Senhor venha falar aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos para esse tempo. Pai, guarda a tua igreja, cativa cada coração ao teu senhorio, cada mente ao teu governo, para que o roubador da semente não ache lugar nem guarida. Somente a tua voz, Pai, é falada, liberada, Pai, neste lugar, e nós proibimos Satanás de agir. Guarda a tua filha, usa ela com autoridade e graça. Nós abençoamos na certeza da vitória, e se a igreja concorda, diz: amém. A paz do Senhor a todos, amém? Estou igual a Roberta, nervosa que só. Deus abençoe a todos que estão aqui, Deus abençoe a todos que estão em casa. Está repreendido essa a pigarra. Estava bem, né? Estava super bem, mas amém. Dá licença só um pouquinho. Que Deus venha abençoar a todos, amém? Eu estudei bastante, faz dias que eu estou estudando, já tinha preparado essa palavra e tinha esquecido, e aí eu queria ir para outra, e Deus não deixava. Eu falava, Deus, mas é isso mesmo, culto de mulheres, eu vou pregar isso. É isso mesmo, então é dessa maneira, é o preço da traição. Infelizmente, eu vou pregar essa palavra, mas é isso que Deus colocou no meu coração, amém? Que está em Mateus 26, a partir do verso 14. Amém? Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes e sacerdotes e disse, que me quereis dar e vô-lo entregueis? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmo, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, e um certo homem, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo em tua casa, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem que quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traiu, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Glória. Aleluia. Então, a história de Judas Iscariotes tem um triste fim, né? Uma vida que poderia ser honrada por Deus, um homem talentoso, mas que amou mais a corrupção do que a sabedoria, mais do que o seu próprio mestre. Judas se uniu a um grupo de discípulos. Judas havia assistido Jesus pregar,
fazer milagres nas sinagogas, né? Às margens do mar, na Galileia. E os seus ensinamentos tocavam o seu coração. Isso fez com que ele desejasse estar ao lado do Mestre. Judas viu como Jesus tinha amor. E com as pessoas, Judas estava impressionado com o ministério de Jesus, que nunca tinha visto nada igual. Ele nunca tinha visto nada igual. Então Judas tomou o seu lugar no grupo dos 12 amigos mais próximo. E Jesus realizou um ministério evangelístico. Ele era respeitado. Judas era muito respeitado, né? Ele foi se achegando, eu acredito que ele foi se achegando. E ele acabou tomando a confiança de todo mundo. Por todos os discípulos. E esses talentos de Judas, eu escrevi, tá, amigos? Aproveitando para a obra de Cristo. Judas seria um excelente evangelista de Paulo. Mas Jesus viu o coração de Judas com um orgulho. E aí eu aprendi com a minha pastora o significado de orgulho, né? Orgulho, muitas vezes, é satisfação de si mesmo. Muitas vezes é prazer de si mesmo. Então, Judas tinha isso. Judas estava ali e ele estava impressionado com Jesus. Mas ele, no fundo, ele falava assim, por que ele, não eu? Eu imagino que ele imaginava isso. Então, a satisfação do orgulho dele era essa, né? E de si mesmo. Jesus sabia que o amor e a dedicação de Judas não seria duradoura. Jesus sabia disso. Jesus conhece cada um de nós. Jesus sabe cada pensamento nosso. Ai de nós que pensamos que Jesus não está vigiando cada um de nós, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Muitas vezes a gente trai sem mesmo a gente saber, sem mesmo a gente querer. A gente está traindo um ao outro, né? E isso é muito ruim. Então, não seria duradouro. Embora Judas sabia dos milagres de Jesus, havia dúvidas em seu coração. Ele falava, por que ele, né? Como assim, por que ele, né? E mesmo assim, Jesus o colocou num cargo de confiança. Olha como Jesus é lindo comigo e com você. Olha como Jesus investe em mim e você. Ele coloca Judas para ser o tesoureiro, mesmo sabendo que Judas roubaria. Mesmo sabendo que Judas não era de confiança, mas ele aposta em mim e você. Ele aposta em mim e você. Ele aposta que mesmo a gente fazendo errado, a gente vai pedir perdão. A gente vai se consertar. A gente vai voltar atrás, né? Então, Jesus, ele dá esse cargo para Judas. E essa função lhe daria oportunidades de se redimir, de se consertar, né? De voltar atrás dos pensamentos. Porque os pensamentos de Judas já era diferente. Ele já estava maquinando algo, né? Mas mesmo assim Jesus falou, não, peraí. Eu vou confiar no meu filho. Porque ele era precioso. Judas era precioso, né? Ele só não sabia. Porque o egoísmo e o orgulho tomou conta dele. E seus erros, Judas, ele tomava conta até da administração dos alimentos, dos suprimentos, da necessidade dos pobres, né? E mesmo ouvindo as palavras de amor do seu mestre, sua cobiça por lucros era maior, né? Uma vez Jesus pregou em um duro discurso. Muitos abandonaram e se indignaram. E Jesus perguntou aos 12, se queres ir embora? Jesus perguntou para eles sobre a palavra que Jesus falou. Uma vez eu vi o nosso bispo falando algo que não era bom para ouvir, mas era necessário. E de repente, eu vou falar assim, o nosso bispo até pensaria como Jesus. Se não está bom para você, ó, a porta da rua é a serventia da casa. Mas o nosso bispo, ele foi contido. Ele simplesmente orientou. Quem pegou a metade do bolo, ficou. Quem quis o bolo inteiro, foi embora.
mas sozinho, sem ele falar o que Jesus falou. E aí, Pedro, representando os 12, disse que não iam a lugar algum, que nenhum deles iam para lugar algum. Em João 6, 70, 7:1, respondeu-lhe Jesus: não vós escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Jesus sabia que um deles iria atrair. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão. Por que havia entregue sendo aos 12? Ou seja, Judas não foi deixado de lado. Jesus resgatava ele todo o tempo. Mas os pensamentos de Judas eram outros. Ele teve muitas chances de se converter, chances da verdade. Uma vez, quando Judas ceava na casa de Simão, de Lázaro, Marta e Maria, Maria quebrou um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Essa foi a gota d'água para Judas. Quando ele viu aquele vidro de alabastro quebrado sobre a cabeça de Jesus e aos pés de Jesus, e Maria se humilhando, né? Assim que Judas pensou, enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. Judas ficou tão indignado, que ele falou assim: por que esse desperdício? Não só ele, viu? Os outros discípulos também ficaram. Mas Judas se declarou: por que quebrar esse vaso de alabastro tão precioso sobre a cabeça de Jesus, né? Um perfume tão valioso que valeria 300 denários, né? 18 mil, não sei quanto que eu estava vendo lá na Bíblia. Eu falei assim: Jesus do céu. E aí, aproximando Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, o que estava para atrair Jesus, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários? Não se dá aos pobres, né? E Jesus, ele sabia que Judas, ele tinha que cuidar dos pobres também, porque ele fazia parte da tesouraria. Então, ele, além de cuidar da tesouraria, ele também cuidava dos mantimentos. Ele também teria que cuidar dos pobres. E ali Jesus sabia que ele roubaria, que ele roubava. Mas Jesus estava ali, dando mais uma chance para Judas, né? E aí disse ele: não, porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o dinheiro que nela lançava. Então, eu acredito que até as ofertas e os dízimos, Judas roubava. E ele tinha que o quê? Suprir a necessidade dos pobres. E aí ele foi comentar sobre o vaso de alabastro. Jesus então disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsarem. Porque os pobres sempre o tendes convosco. Então, os pobres, nós ajudamos. Quando nós dizimamos e ofertamos, é para suprir a necessidade da igreja Ebenezer. É para suprir a necessidade do aluguel, da água, da luz, de tudo o que precisa. E quando bater alguém na porta, nós temos mantimentos. Por isso que a gente pede para vocês no dia da ceia. E a gente só pede no dia da ceia para trazer 1 quilo de alimento. Se cada um de nós trouxéssemos 1 quilo de alimento, nós conseguiríamos fazer umas 3, 4 cestas. Se cada um de nós trouxéssemos 1 quilo somente de alimento. E era isso. Era isso que precisava, né? E aí, Judas percebeu que Jesus, ele lera o pensamento dele. Ele falou: Jesus sabe. Jesus sabe o que eu estou fazendo e o que eu estou pensando. Desmascarou Judas, mas não o expôs. Porque é assim, um líder, quando ele é um líder, ele pode até chamar de canto, mas às vezes ele dá só um atento para você. E você tem que perceber aonde você está errando. Você tem que perceber que você pode voltar atrás, que os seus pensamentos não estão certos.
E Jesus está aqui, ó, mais uma vez, dando oportunidade para Judas voltar atrás. Mas o pensamento de Judas já estava sendo maquinado, né? Então, Judas se sentiu ofendido em vez de admitir seu erro. Ele decidiu se vingar. E o vingamento é a pior coisa que tem. Quando a gente fica com raiva, é a pior coisa que tem. Porque os nossos pensamentos, eles vão deixando Satanás trabalhar. Infelizmente, isso acontece. É o que a pastora falou ainda agora. Quem não erra, né? Quem não pensa, se falar, a gente já está pecando. Então, assim, que a gente venha vigiar com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Porque muitas vezes nós estamos traindo aquele que está perto da gente. Muitas vezes a gente está traindo aquele que é tão importante para a gente. E muitas vezes a gente não percebe. Porque Satanás, ele vem sorreteiro. Ele vem devagarzinho, com sapatinho de algodão. E quando a gente percebe, a gente toma as atitudes que a gente não deveria. Mas a gente tem que ter esse pensamento. E não o pensamento de Judas. A gente tem que ter um pensamento perdoador. A gente tem que pensar que a gente pode voltar atrás. E quando a gente pede perdão, Satanás, ele fica furioso. Porque muitas coisas podem ser quebradas. Um abraço, um beijo, pode ser a salvação de muito erro da gente, né? Amém. Aleluia. E aí, Judas Iscariotes, ele foi ter com os principais sacerdotes. Ele propôs que me queres para que eu vou-lo entregue? Você vê como o pensamento dele já estava lá atrás, ele já estava maquinando o que ele ia fazer com o mestre. E aí eles entregaram para ele 30 moedas de prata. Você acha que com 30 moedas de prata, a vida do nosso mestre era muito pouco, né? Era muito pouco para uma traição. E nesse momento, buscava uma boa ocasião para entregar o nosso mestre. Uma boa oportunidade, né? Satanás entrou em Judas. É claro que essa atitude não foi tomada de uma hora para outra, igual eu falei. Ela foi pensada, né? O pecado, ele é pesado, maquinado, planejado. Então, Judas, eu acredito que ele foi pensando como ele faria para tirar Jesus da jogada. Porque ele via o que Jesus fazia. Ele participava. E eu estava lendo uma parte em que Jesus deu ordem para Judas curar enfermos. Para Judas colocar a mão e enfermos serem sarados. Deu poder para ele. Como Jesus dá poder para nós colocarmos a mão. Muitas vezes a gente quer só que a pastora e o bispo coloquem a mão sobre nós. Você viu? A pastora lançou sobre a vida do Adilson e o Adilson recebeu. E isso é lindo. E isso pode acontecer comigo e com você. Só aí nós temos autoridade mesmo. Pedir para Deus para que Ele venha colocar sobre as nossas mãos da unção dEle. E que a gente venha se redimir do pecado. Amém? Aleluia. Glória. Como Satanás no céu, Judas começou a envenenar a mente dos discípulos. Isso acontece às vezes, né? Você está no meio de pessoas e aí um fala, olha, fulano falou aquilo. Olha, aconteceu isso. Olha, e aí a gente vem, eu oriento muito as pessoas, principalmente casais, quando estão brigando. Eu falo o que a pastora falou aqui agora há pouco. Põe água na boca. Põe água na boca. Deixa esquentar. Esquentou, engole, vai lá, põe água na boca de novo. Mas não responde. Não responde. É melhor sair. É melhor colocar água na boca. É melhor entrar no chuveiro do que discutir. Porque não vai adiantar. Não é verdade? Eu falo sempre isso para os casais. Eu já fiz isso. Quando esquentar, engole e põe de novo. Tá?
É isso. Porque aí você não fala, você está com a boca cheia d'água. O outro está lá gritando, se estribuchando e você está lá. Entendeu? É assim, é dessa maneira que você ganha. Calado. Muitas vezes a gente ganha calado. Calado. E aos poucos o amor foi dando lugar ao desprezo. Judas não falava abertamente, nem reclamava. Por isso os discípulos não desconfiavam dele. Não tem aquelas pessoas que ficam falando, mas falam em meias palavras. E a gente não desconfia dela. A gente vai deixando, né? Aí Jesus diz a Judas: o que você pretende fazer? Faça depressa. Jesus fala isso para Judas. Disse Jesus na ceia, após se ajoelhar e lavar os pés e lhe dar um bocado de pão. Quem simboliza seu corpo, Judas, sabia que Jesus sabia. Aquela era a última chance de Judas a se arrepender do que estava fazendo. Jesus estava dando mais uma chance. Como Jesus é maravilhoso, né? Ele vai dando chance para a gente. Ele vai dando oportunidade para a gente se redimir. Ele vai dando, ele vai te orientando. Mas muitas vezes a gente está cego e a gente não percebe. Por isso que a gente tem que parar. Muitas vezes a gente tem que parar sozinho e pensar, e se humilhar mesmo. Falar: Jesus, me ensina. Aonde que eu estou errando? Me mostra aonde que eu estou errando. Porque eu sou pecadora, então eu quero acertar. Eu quero voltar atrás, eu quero pedir perdão, mas me ensina, por favor. E a nossa vida é luta após luta. Oh, aleluia! E o que você pretende, né? E aí ele deu um bocado de pão, que simboliza seu corpo. Judas sabia que Jesus sabia. Aquela era a última chance de Judas de se arrepender e do que estava fazendo. E no Getsêmani, depois de longas horas de angústia e de oração, ali Judas chega com os principais sacerdotes ao lugar onde Jesus estava. E ele entrega o mestre, né, com um beijo. E Jesus diz: amigo, com um beijo trai o filho do homem. A gente beija todos vocês. Quando chega, ou quando o bispo fala para a gente ir até vocês, dar um abraço. Muitas vezes um sai beijando o outro, abraçando o outro. Por quê? A gente quer ser amigo de cada um de vocês. A gente quer que vocês entrem por essa porta e que vocês sintam-se acolhidos. E que a palavra venha de encontro com o coração de vocês. E que vocês saiam daqui abençoados. É dessa maneira que cada um de vocês, quando chega nessa porta, a gente quer receber vocês dessa maneira. Ou eu, ou o pastor, ou qualquer um diácono, ou qualquer um cooperador, missionário, evangelista, qualquer um que for receber vocês à porta, a gente quer dizer para vocês que vocês sejam bem-vindos. Né? A gente quer dizer para vocês que vocês são amigos e que nós temos o prazer de receber vocês na nossa casa, na casa de Deus. E que Deus venha receber vocês cada vez que vocês entrar aqui. E é dessa maneira. E aí Jesus, ele fica estarrecido, porque ele já sabia que Judas ia trair ele. Mas eu acredito que ele não imaginaria que seria com um beijo. Na palavra diz que ele poderia pegar na mão, colocar a mão no ombro, encostar, para mostrar para os sacerdotes que era ele. Mas não. Ele beija ele. Rabi, mestre, amigo. Que amigo? Que amigo que trai o outro com um beijo? Não pode, né? Não pode. Ah, Jesus. E aí ele se arrepende, né? Ele se arrepende, mas ele não volta atrás. Ele se arrepende, mas ele não vai até Rabi. Porque quando ele viu os guardas pegando Jesus, arrastando Jesus, prendendo Jesus, amarrando Jesus, e eu acredito que já batendo em Jesus, porque diz que foi bem terrível isso. E aí Judas fala: nossa, o que eu fiz? O que eu fiz?
eu acredito que ele ficou com uma amargura de alma. Sabe quando a gente erra? E que a gente fica angustiado? Que a gente fica num pavor e que a gente não consegue, não tem a coragem de pedir perdão? Eu acredito que foi assim que Judas ficou. Foi dessa maneira que Judas ficou. E aí Judas se arrepende e quer devolver as 30 moedas. Ele fala: nossa, eu entreguei um inocente. Eu entreguei um inocente. Mas aí já era tarde demais. Porque aí os sacerdotes falaram para ele assim: e o que tem com isso? É um problema seu. É um problema seu. E aí o que ele faz? O remorso, né? Devolve as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, traí um sangue inocente. É difícil, né? É muito difícil trair um sangue inocente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Ele, porém, responder: o que nos importa? O que nos importa? Isso contigo. Então Judas, tirando as moedas nos santuários, retirou-se e foi se enforcar. Pior coisa que ele fez, porque foi para a sua própria maldição. Na Bíblia diz, né, que nós não podemos tirar nossa própria vida, porque nós vamos queimar no fogo do inferno. Então, assim, muitas vezes tem pensamentos de morte. E nós temos que ter a humildade e a coragem de colocar a mão na nossa cabeça e falar: sai, Satanás, do meu pensamento. Né? Então, assim, começar por nós mesmos, colocando a nossa mão e pedindo para Deus tirar o pensamento de morte. Amém? Aleluia. E ele não teve humildade, né? Ele não teve a humildade de pedir perdão. Porque eu acredito que mesmo naquela hora, mesmo que os sacerdotes levassem Jesus preso, e Judas, naquele mesmo momento, junto dos guardas, falasse: Rabi, me perdoa. Eu te traí. Me perdoa. Eu entreguei o Senhor. Eu falei para eles que o Senhor era inocente, mas eles não querem saber. Eles me pagaram 30 moedas de prata, mas eu não quero mais, eu quero pedir perdão. Olha, eu tenho certeza que o nosso Pai, Ele ia perdoar Judas. Eu tenho certeza que mesmo ele sendo levado para a cruz, porque eles iam levá-lo, o Pai ia perdoar ele, como perdoou Pedro, né? Como perdoou Pedro. Porque Pedro, Jesus também falou para Pedro que ele iria trair ele no terceiro cantar do galo, não é isso? E Pedro disse que não. Não é, eu vou contigo até a morte. Mas quando Jesus estava preso, que o povo falava para ele: você fala igual a ele, você anda igual a ele, você se veste igual a ele. Não, eu não sou um dele. E saiu. Mas quando Pedro, ele toma essa consciência e ele vê nosso Deus, nosso Jesus lá, sendo levado, crucificado, né? Arrastado. Ele nem tinha chegado até a cruz. Arrastado, sendo apanhado. Pedro deve ter o mesmo pensamento de Judas. Ele também deve ter pensado: nossa, vou tirar minha própria vida. Mas em questão de segundos, o Espírito Santo fala com Pedro. Eu acredito que o Espírito Santo fala com Pedro. E Pedro se arrepende. E Jesus também depois perdoa Pedro. Né? Então, assim, nós temos que ter essa humildade, mais uma vez, de pedir perdão. Nós temos que ser, mais uma vez, a humildade para reconhecer o nosso erro, para reconhecer onde estamos errando, porque nós erramos. Eu não vou falar de você, eu vou começar a falar de mim, né? Porque vai daqui para lá, não é isso? Então, assim,
Nós erramos todos os dias. E aí daquele que diz que não peca, está pecando mais de 3 vezes. Então, é por isso que nós devemos vigiar, orar, continuar vigiando. Muitas vezes a pessoa ora, vigia, ora e esquece de vigiar de novo. Então, por isso, eu sempre falo com meu esposo, amor, nós temos que vigiar, orar, continuar vigiando. Porque os nossos pensamentos, aleluia, aleluia, os nossos pensamentos muitas vezes nos traem. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes muitas vezes nos traem. E quando a gente vê, a besteira já está feita. Muitas vezes a gente fala coisas que não deveria. Atitudes tomadas sem orientação do Espírito Santo. Isso é muito sério. É muito sério, né? Porque nós precisamos pedir todo o tempo. Senhor, é da tua vontade? Senhor, me orienta. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, vai até fulano. A gente tem que estar todo o tempo pensando. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de trabalhar numa sala, onde eu escuto louvor das 6:30 da manhã até o 12:30. Eu escuto pregação das 6:30 da manhã até o 12:00. Então, assim, querem me tirar de lá. Já tem uns 4 meses que querem me tirar de lá. Nós temos um banheiro que é o banheiro da oração. Então vai um pastor, vai uma missionária. O café deles, eles entregam lá no banheiro da minha sala. Nós 3 vamos lá. Às vezes tem 4, às vezes só tem 2. Mas é muito difícil o dia que a gente não ora naquele banheiro. E olha, que Judas quer tirar nós de lá a qualquer custo. Mas eu falei assim, Jesus, esse lugar é teu, esse lugar foi o Senhor que deu, esse lugar foi o Senhor que preparou. Então eu só vou sair daqui a hora que o Senhor quiser. A hora que o Senhor falar, chega, não é mais nesse lugar. É verdade? Eu buscava minha demissão todo dia, gente, todo dia. Todo dia eu falava, eu quero ir embora desse lugar, eu quero ir embora desse lugar, quero ir embora desse lugar. Deus falando assim, não é hora, não é hora, já vai fazer 15 anos, não é hora. Aí o povo fala, mas você está aposentada, você pode ir embora. Mas Deus falou assim, não é hora, vai sair só a hora que eu determinar. Até a própria pastora Carla uma vez falou para mim, pastora, não é hora de você já ficar em casa com o pastor? Mas Deus não falou isso. Deus me deu uma direção, que lá tem muitas almas ainda para ser salvas. E lá eu converso com muita gente, eu oriento muita gente. Quando eu falo para a pastora Carla que eu não sou pastora de púlpito, que eu sou pastora do escondido, do abraço, do beijo, da orientação, é dessa maneira que eu gosto de falar. É dessa maneira. Aleluia. E é assim. Tem muita gente que vai lá e se desabafa comigo, pede orientação, pede para mim orar. Eu falo, Jesus, quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu lembro da Roberta, né? Ah, mas se Deus mandou, né? Mas se Deus falou, né? Mas se Deus diz que é assim, então fala, Jesus, então eu sou obediente. Se é assim, o meu amigo precisa de um abraço, o meu amigo precisa de uma orientação, a minha amiga precisa de uma oração. Nós vamos para o banheiro. Aquele banheiro é a nossa igreja. Eu coloco uma placa lá, nesse banheiro não pode fazer necessidades. Porque uma vez eu cheguei e estava suja. O quê? Vou colocar uma placa. Coloquei uma placa lá. Falou, quando eu não estiver aqui, não pode ser usado. Esse banheiro é um banheiro de oração. Então, não adianta querer usar para outra coisa. Entendeu? Então, assim, quando Deus determina, Deus determina. Então, assim, o que eu vejo em Judas é que ele deveria ter se convertido. Ele era convencido.
Ele queria o lugar do nosso mestre. Mas não era assim. Eu não posso querer o lugar da pastora Carla. Eu não posso ministrar igual a pastora Carla. Eu não posso fazer oração igual a pastora Carla. Porque a minha condição é diferente. Eu não posso louvar igual a Elaine aqui, né? Não posso nem louvar, porque lá em casa, né? Então, assim, cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado. E Judas esqueceu disso. Judas esqueceu disso, por isso que ele foi para a morte. Por isso que ele foi condenado, né? Então, que nós venhamos pensar, que nós venhamos ter uma reflexão da nossa vida. Aonde que a gente está errando? O que a gente deveria melhorar? Como que nós devemos pedir para o Espírito Santo nos orientar? Uma coisa muito importante, saindo até fora um pouquinho, o bispo ele começou a ministrar faz mais ou menos 1 ano. Ministrar dízimos e oferta como administrativo. Então, assim, hoje, eu digo para vocês, eu gasto. Só que assim, eu tenho controle de tudo. Antes, o meu cartão era 800, 1.000, do meu esposo muito mais, que eu gasto o meu e dele. Então assim, hoje ele fica impressionado com o valor do meu cartão, né? Então, assim, já teve dia do meu cartão ter 200, 300 reais só de fatura. E isso era impossível antes. Aleluia. Então, antes, eu tudo que via, eu comprava, eu queria comprar. Eu não me importava, como diz o bispo, o cartão é fácil, né? Passa, depois entrega a fatura para o pastor, né? Então, assim, hoje não. Hoje eu me pergunto, eu consumo? Eu mereço, mas eu tenho controle. Então, hoje eu pergunto, eu necessito desse caderno? Eu necessito? Aí lá em casa tem 2, 3, 4 cadernos. Mas eu preciso comprar esse? Então, hoje eu me pergunto isso, aprendendo com ele. Um simples ensinamento de dízimo, administração, e ele ensina a gente. Ele ensinou até a gente fazer conta digital, né? Então, assim, muitas coisas que eles lançam aqui no altar, eu pego para mim. A maioria das coisas eu pego para mim. Se ele está liberando uma bênção para a Gabi, eu pego para mim também. Que ela vai dividir comigo, né? Então, assim, nós temos que ter essa oportunidade de nos agarrarmos às coisas boas, de aprender com os nossos líderes. Então, por isso que Judas não aprendeu com o líder dele. Ele não quis aprender com o líder dele. O líder dele estava lançando um ministério de bênção, um ministério de cura, um ministério de tantas oportunidades. Ele poderia caminhar junto e continuar junto. Mas não, ele queria o lugar do nosso mestre. Ele achou que o nosso mestre não deveria fazer isso. O bispo não deve fazer isso, a pastora não deve fazer isso. Mas quem somos nós? Nós temos que obedecer. Porque se nós estamos numa liderança, nós temos que obedecer. Se a gente não concorda, como diz a pastora Carla, em casa a gente fala. Eu duvido que qualquer um de nós não fala. A gente fala. Nossa, mas o bispo pegou pesado, né? Mas a gente vai falar em casa, para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, e falar assim, mas como ele deveria fazer? Será que ele poderia tomar uma outra atitude? A gente pensa isso. Porque se eu falar que eu não penso, eu estou mentindo, bispo. Entendeu? É natural. Entendeu? Mas nós temos que saber assim, quem é a liderança? Eles. Quem paga o preço? Eles. Quem busca por nós? Eles. Quem faz por nós? Eles. Quem vai para o monte? Eles. E nós somos o quê? Submissos. E se nós não sabermos ser submissos, a porta da casa é a serventia da casa. Não é verdade? Então, por isso que muitos vão embora, porque não sabem obedecer. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Não é verdade? Então, nós temos que ter... Então, nós temos que tomar cuidado para não termos
a mesma atitude que Judas e Pedro, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado. Por isso, em Apocalipse 3:20 diz: por isso ouça atentamente o que o Espírito diz a você. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e comigo. Então, assim, se nós abrirmos o nosso coração, muitas coisas vão sair boas aqui do altar. Hoje pode ser que vocês não receberam uma ministração como vocês gostariam. José também foi traído, lembra? Toda quarta-feira a pastora ministra sobre José. E eu fiquei pensando, José também foi traído. Ele foi traído pelos irmãos e ele foi traído pela mulher de Potifar. Então, assim, nós temos que tomar esse cuidado e aprender que nós temos que abrir a porta do nosso coração e da nossa mente para ouvir o que o Espírito quer dizer, né? E assim, eu agradeço a minha oportunidade. Eu espero que vocês tenham recebido alguma orientação de Deus, que essa palavra venha tocar em vocês e que nós venhamos pensar um pouco. Eu sei que não é uma palavra para mulheres restauradas, né? Porque eu poderia falar de Ana, eu poderia falar de Ruth, mas o que Deus colocou no meu coração, e já tem meses que eu tenho essa ministração, eu rasguei essa ministração, joguei fora, mas não adiantou. Deus fez eu fazer ela tudo de novo. Eu escrevi, porque a cabeça da velhinha não grava, tá? Então, assim, eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que minha pastora pode vir. Amém? Isso. Amém? Pega a sua água.